Já se perguntou por que algumas conversas parecem esfriar? Ou por que certas pessoas parecem nos evitar? Mesmo que não haja um motivo óbvio, é uma dor silenciosa. Não é a sensação de que algo mudou. Mas você não consegue identificar o quê. Ninguém quer se sentir sozinho ou desconfortável na própria pele. Muito menos quando está rodeado de entes queridos. A verdade é que, muitas vezes, sem percebermos, desenvolvemos pequenos hábitos que, de forma discreta, acabam afastando as pessoas e criando uma atmosfera de desconforto à nossa volta. Não é intencional, claro, mas o impacto é real. O segredo para uma vida social mais rica e relacionamentos mais profundos não está em grandes gestos, mas em pequenos ajustes na forma como nos comunicamos e interagimos. Neste vídeo, vamos mergulhar em 10 hábitos comuns que nós, adultos mais velhos, por vezes cultivamos e que podem estar silenciosamente empurrando as pessoas para longe, tornando as interações menos agradáveis para todos. São coisas que fazemos sem maldade, mas que têm um peso inesperado nas nossas relações. Fique até o final, pois o último ponto pode ser o mais surpreendente e libertador de todos. Vai descobrir como pequenas mudanças podem transformar completamente a sua vida social. Vamos começar a desvendar esses padrões. Começando pelo primeiro hábito, um que talvez todos nós tenhamos praticado em algum momento, a queixa constante e o pessimismo. Sabe aquela pessoa que, não importa o assunto, sempre encontra um motivo para reclamar. O tempo está ruim, a comida não está boa, a saúde não colabora. Os jovens de hoje, é como se houvesse uma nuvem cinzenta pairando sobre ela. E essa nuvem, por mais que não seja intencional, acaba envolvendo todos ao redor. Ninguém gosta de estar constantemente imerso numa espiral de negatividade. É cansativo, esgotador. Pense nos seus próprios encontros sociais. Você se sente energizado ou drenado depois de passar um tempo com alguém que só vê o lado negativo de tudo. Não me interpretem mal. É natural ter dias ruins, expressar frustrações e procurar apoio. Mas há uma linha tênue entre desabafar ocasionalmente e tornar a reclamação o seu modo padrão de interação. Quando a queixa se torna o foco principal de todas as conversas, as pessoas começam a evitar esses encontros. Elas podem sentir que não conseguem ajudar, ou que a sua própria energia está sendo sugada. Um exemplo clássico é o avô que, ao invés de contar histórias engraçadas ou sábias, dedica metade do almoço de domingo a enumerar os seus males e as desgraças do mundo. Os netos podem começar a achar desculpas para não visitar tanto, e os filhos podem se sentir numa obrigação pesada, em vez de um prazer genuíno. Para mudar isso, comece por uma prática simples e poderosa: a gratidão. Ao acordar, tente listar mentalmente 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser a luz do sol na janela, o café quente na sua mão ou a ligação de um amigo. Ao longo do dia, quando sentir a vontade de reclamar, tente reformular o pensamento. Em vez de dizer, está chovendo e não consigo sair, pode pensar, a chuva é boa para as plantas e me dá a oportunidade de ler aquele livro. Não é sobre ignorar os problemas, mas sim sobre mudar a lente pela qual você os vê e, mais importante, a forma como você os comunica. Quando você irradia uma energia mais positiva, as pessoas naturalmente se sentirão mais atraídas a estar perto de você, buscando a sua companhia e as suas histórias cheias de vida. Agora, vamos ao segundo hábito que pode estar, sem que percebamos, criando barreiras, monopolizar a conversa e não ouvir. Sabe aquela sensação de estar numa conversa, mas, na verdade, você está apenas esperando a sua vez de falar ou de tentar partilhar algo
e a pessoa rapidamente virar o assunto para si mesma. Isso é o que acontece quando alguém monopoliza o diálogo, em vez de uma troca. A conversa se transforma num monólogo, com o outro como mero espectador. Para os adultos mais velhos, isso pode manifestar-se como a tendência de contar histórias longas e detalhadas do passado, sem dar espaço para que os outros contribuam ou expressem seus próprios pensamentos e experiências. É maravilhoso partilhar a sabedoria acumulada ao longo dos anos, as suas memórias e as suas lições de vida. Mas quando a balança não está equilibrada, quando o outro sente que não há espaço para ele, o entusiasmo em interagir diminui. Um exemplo claro é um jantar em família onde a avó, com as melhores das intenções, passa a noite a contar as mesmas histórias da infância dos filhos, sem perguntar aos netos sobre as suas vidas, os seus estudos ou os seus sonhos. Os jovens, por respeito, ouvem por um tempo, mas logo se distraem com os telemóveis ou conversas paralelas, sentindo-se invisíveis ou sem voz. A chave aqui é a escuta ativa. Isso significa não apenas ouvir as palavras, mas tentar entender o sentimento por trás delas. A perspectiva da outra pessoa. Quando alguém está a falar, resista à tentação de formular a sua resposta na sua cabeça. Em vez disso, concentre-se totalmente no que está sendo dito. Faça perguntas abertas, aquelas que não podem ser respondidas com um simples sim ou não. Pergunte: o que você achou disso? Ou como você se sentiu com essa experiência? Dê espaço para pausas. Permita que o silêncio aconteça e que o outro possa preenchê-lo. Mostre interesse genuíno. Lembre-se, uma boa conversa é como uma dança, requer dois parceiros, cada um contribuindo com seus passos e movimentos, criando algo belo juntos. E isso nos leva diretamente ao terceiro hábito, que muitas vezes caminha de mãos dadas com os outros, a crítica excessiva e o julgamento. Já se sentiu como se estivesse sob um microscópio, onde cada escolha, cada ação é analisada e comentada. Geralmente de forma negativa, é exaustivo e intimidador. Ninguém gosta de se sentir constantemente avaliado ou de ter suas decisões questionadas por alguém que não pediu a sua opinião. Para os adultos mais velhos, isso pode surgir de um lugar de preocupação ou experiência. Talvez você sinta que viu de tudo, que sabe o que é melhor, e que está apenas a partilhar a sua sabedoria para evitar que os outros cometam os mesmos erros. No entanto, quando essa sabedoria se traduz em comentários como "essa roupa não te cai bem", "você deveria ter feito isso de outra forma", ou "no meu tempo", "as coisas eram diferentes e melhores", o que se transmite é um sentimento de desvalorização e inadequação. Imagine um almoço com a sua filha, onde ela lhe conta entusiasmada sobre um novo projeto. E a sua primeira reação é apontar os possíveis problemas ou questionar a viabilidade. Em vez de elogiá-la pelo esforço ou pela iniciativa, a alegria dela murcha. E da próxima vez, talvez ela hesite em partilhar as suas conquistas consigo. A alternativa à crítica é o apoio e a empatia. Antes de fazer um comentário crítico, pergunte-se: isso é útil, é gentil, é necessário? Na maioria das vezes, a resposta será não para a crítica não solicitada. Em vez de julgar, tente entender. Eu vejo que você está entusiasmada com isso. O que te atraiu nesse projeto? Mostre que você confia nas capacidades e nas escolhas dos outros. Mesmo que você não faça as coisas exatamente da mesma forma, ofereça sua perspectiva como uma sugestão suave, se for solicitada, e sempre com muito carinho e respeito. Lembre-se da velha máxima: se não tens nada de bom para dizer, não digas nada. E acrescento: se tens algo bom para dizer, diga, elogie, encoraje, celebre. É assim que construímos pontes, não muros.
Nas nossas relações, agora que exploramos a queixa constante, o monólogo e a crítica, vamos mergulhar em mais alguns hábitos que podem estar a afetar as suas conexões. Continuando a nossa jornada de autodescoberta, vamos agora falar sobre um hábito que, muitas vezes, é um escudo contra o desconhecido, mas que acaba por nos isolar à resistência a novas ideias e mudanças. A vida está em constante movimento. Não é mesmo novas tecnologias surgem. A sociedade evolui. As formas de pensar se transformam. É natural que, com a idade, tenhamos as nossas rotinas e o conforto das coisas conhecidas. No entanto, quando fechamos completamente a porta para o novo, para o diferente, corremos o risco de nos tornar rígidos e, consequentemente, menos acessíveis aos outros. Imagine um avô que se recusa categoricamente a aprender a usar um smartphone. Mesmo que os netos tentem ensiná-lo com paciência, ele não consegue participar das conversas em grupo da família no WhatsApp. Não vê as fotos dos eventos que não pôde ir. E perde a oportunidade de se conectar de uma nova forma. Ou, ainda, alguém que sempre desdenha de qualquer nova ideia que os filhos ou amigos trazem. Seja um novo restaurante, um tipo de música diferente ou uma maneira inovadora de fazer algo. As frases "no meu tempo era melhor" ou "isso nunca vai dar certo" podem soar como uma condenação a qualquer iniciativa alheia. O resultado: as pessoas param de partilhar as suas novidades, os seus entusiasmos, porque sabem que encontrarão uma barreira intransponível de ceticismo e desaprovação. O que era para ser uma proteção torna-se uma prisão, limitando as suas próprias experiências e a sua capacidade de se conectar com as gerações mais jovens ou com as tendências do mundo. A solução não é abraçar todas as novidades sem critério, mas sim cultivar a curiosidade. Tente ver cada nova ideia ou mudança como uma oportunidade de aprendizado, e não como uma ameaça, em vez de rejeitar de imediato. Pergunte: como isso funciona? Por que você acha isso interessante? Permita-se experimentar, mesmo que seja algo pequeno, como provar uma culinária diferente ou ouvir um gênero musical novo. Ao mostrar abertura, você se torna uma pessoa mais interessante e, mais importante, mais convidativa. As pessoas sentirão que podem partilhar as suas vidas consigo sem medo de serem julgadas ou desdenhadas. Passando para o quinto hábito, que pode ser delicado, mas é muito comum falar demais das doenças e dores. Com o avançar da idade, é inegável que o corpo muda, e as questões de saúde podem se tornar uma parte mais presente da nossa vida. É perfeitamente normal e necessário partilhar as suas preocupações com o seu médico, com o seu cônjuge ou com amigos próximos que são verdadeiramente confidentes. Contudo, quando a conversa sobre problemas de saúde domina todas as interações e se torna o único tópico que você parece ter para oferecer, pode acabar por afastar as pessoas. Pense num encontro com amigos, onde um deles passa a maior parte do tempo descrevendo em detalhes os seus sintomas, as suas consultas médicas e as suas dores. Embora haja empatia no início, com o tempo, a conversa se torna pesada. As pessoas podem se sentir desconfortáveis, sem saber como responder, ou até mesmo sentirem-se impotentes para ajudar. Elas podem começar a associar a sua presença a uma sensação de mal-estar e, naturalmente, tenderão a evitar essas situações. É como se a sua identidade se resumisse às suas condições físicas, e isso é um desserviço à pessoa completa e rica que você é. O caminho para lidar com isso é o equilíbrio. Sim, os seus problemas de saúde são reais e importantes, mas eles não definem quem você é. Busque apoio nos lugares certos, um grupo de apoio,
um terapeuta, ou mesmo um diário para expressar seus pensamentos, quando estiver em convívios sociais. Esforce-se para variar os tópicos. Fale sobre as suas paixões, os seus hobbies, as suas memórias felizes, os seus planos futuros, ou simplesmente pergunte sobre a vida dos outros. Mostre que a sua vida é muito mais do que apenas as suas aflições. Isso não significa fingir que está tudo bem quando não está, mas sim escolher o momento e o interlocutor adequados para certas conversas e reservar os seus encontros sociais para uma troca mais leve e edificante. Agora, vamos ao 6º hábito, que pode ser um verdadeiro teste para a paciência alheia, ser teimoso e inflexível. Há uma diferença entre ter convicções fortes e ser incapaz de ceder ou de considerar outros pontos de vista. Quando a teimosia se manifesta como uma recusa em comprometer, em mudar planos, ou em aceitar que pode haver outras formas válidas de fazer as coisas. Ela pode gerar muita frustração e ressentimento nas relações. Um exemplo clássico é o pai ou a mãe, que insiste que as coisas devem ser feitas exatamente como eles sempre fizeram. Mesmo quando há métodos mais eficientes ou quando os outros membros da família têm preferências diferentes, desde a forma de arrumar a mesa até a escolha do destino das férias em família, qualquer desvio da sua norma é motivo para conflito. As pessoas podem começar a sentir que as suas próprias opiniões não importam, que a sua voz não tem peso e que não há espaço para negociação. Isso pode levar a um afastamento gradual, pois ninguém quer estar constantemente lutando por autonomia ou por um mínimo de influência nas decisões coletivas. A chave para superar a inflexibilidade é praticar a empatia e a humildade. Reconheça que você não tem todas as respostas e que a sua experiência, embora valiosa, não é a única verdade quando surgirem diferenças de opinião ou de planos. Ouça com a mente aberta. Pergunte a si mesmo: qual é o custo de ceder um pouco aqui? O que eu ganharia ao ver as coisas de uma perspectiva diferente? Tente encontrar um meio termo, onde todos se sintam ouvidos e valorizados. A capacidade de se adaptar e de se comprometer é um sinal de força e de maturidade, não de fraqueza. Ela mostra que você valoriza a harmonia e o bem-estar das suas relações mais do que a necessidade de estar sempre certo. E chegamos ao 7º hábito, que é um clássico nas interações sociais e que pode ser bastante irritante: a interrupção constante. Já esteve a tentar contar uma história ou partilhar uma ideia, e antes mesmo de terminar a frase, alguém pula na sua frente para terminar a sua frase, mudar de assunto, ou partilhar a sua própria história. É como se a sua voz não fosse importante, como se o que você tem a dizer não merecesse ser ouvido até o fim. Para muitos adultos mais velhos, isso pode ser um hábito enraizado, talvez desenvolvido em ambientes onde a comunicação era mais competitiva ou onde a ansiedade levava a querer preencher o silêncio. No entanto, o efeito é universal: quem é interrompido sente-se desrespeitado, desvalorizado e, por vezes, até invisível. As pessoas podem começar a evitar conversas mais profundas consigo, ou podem se tornar mais quietas, sentindo que não vale a pena começar a falar se não forem ouvidas até o fim. Para combater a interrupção constante, comece por desenvolver a consciência. Da próxima vez que estiver numa conversa, observe a si mesmo. Sinta a vontade de falar, de completar a frase do outro. Mas resista. Tente uma técnica simples: conte até 3 mentalmente antes de responder. Isso lhe dá tempo para garantir que a outra pessoa realmente terminou de falar e para processar o que foi dito. Lembre-se, ouvir é tanto uma arte quanto falar.
Quando você permite que os outros expressem completamente os seus pensamentos, você não apenas demonstra respeito, mas também aprende muito mais sobre eles, agora que aprofundamos sobre a resistência à mudança, o excesso de queixas de saúde, a teimosia e as interrupções. Vamos mergulhar nos últimos hábitos que podem estar silenciosamente a afetar as suas conexões. Chegamos agora aos últimos hábitos da nossa lista, aqueles que, talvez, sejam os mais súbitos, mas com um impacto profundo nas nossas relações. O oitavo hábito que queremos abordar é a falta de curiosidade genuína pelos outros, numa conversa. É fácil focar-nos em nós mesmos, nas nossas experiências e nas nossas opiniões. Mas quando essa tendência se torna predominante, e a pessoa demonstra pouco ou nenhum interesse real pela vida, pelos sentimentos e pelas perspectivas dos outros, as interações tornam-se superficiais e unilaterais. Pense num familiar que, em qualquer reunião, fala exaustivamente sobre as suas próprias aventuras ou desafios, mas raramente pergunta sobre a vida dos sobrinhos, dos amigos ou do que realmente os move quando se faz uma pergunta de cortesia. A resposta é rapidamente desviada de volta para si mesmo. Como foi a sua viagem? Ah, foi boa, mas sabe o que me aconteceu na minha última viagem? As pessoas querem sentir que são vistas, ouvidas e que as suas vidas importam. Se não há uma troca recíproca de interesse, a relação começa a murchar por falta de nutrientes. Ninguém gosta de se sentir apenas um espectador na vida do outro, sem que a sua própria história seja valorizada. Para cultivar a curiosidade genuína, comece por praticar a arte de fazer perguntas significativas, em vez de perguntas fechadas. Opte por aquelas que convidam à reflexão e à partilha de sentimentos. O que te fez rir esta semana? Ou qual foi o momento mais desafiador da sua jornada e como o superou? Ouça as respostas com atenção e faça perguntas de acompanhamento, mostrando que você está realmente envolvido e interessado no que a pessoa está a dizer. Lembre-se de detalhes que as pessoas partilharam consigo anteriormente e faça referência a eles. Como está aquele projeto que você me contou na semana passada? Isso mostra que você se importa e que valoriza a pessoa e as suas histórias. Quando você mostra curiosidade sincera, as pessoas sentem-se valorizadas e abrem-se mais, fortalecendo os laços de forma autêntica. O nono hábito, que é particularmente desgastante para quem está por perto, é o de assumir o papel de vítima ou mártir. Esta postura envolve uma tendência a ver-se como constantemente prejudicado pelas circunstâncias ou por outras pessoas, e a exagerar as próprias dificuldades para ganhar simpatia ou manipular as emoções alheias. É a pessoa que sempre tem a vida mais difícil, que está sempre a sofrer mais, e que usa isso para justificar a sua inação ou para evitar responsabilidades. Imagine uma mãe que, ao pedir ajuda para uma tarefa simples, responde com um suspiro dramático e um "Ah, se eu tivesse a sua energia, mas já não sou a mesma, tenho de fazer tudo sozinha." Ou o pai que, em vez de admitir um erro, culpa o governo, a sociedade ou a má sorte pela sua situação. Embora seja humano sentir-se sobrecarregado por vezes, quando isso se torna um padrão constante, as pessoas ao redor começam a sentir-se emocionalmente esgotadas, culpadas ou até manipuladas. Elas podem sentir que estão constantemente a ser chamadas a resgatar alguém que não quer ser resgatado, ou a ouvir lamentos sem fim, sem que haja qualquer movimento para a mudança. Com o tempo, essa dinâmica pode levar ao afastamento, pois ninguém quer carregar o fardo emocional de outra pessoa indefinidamente. Para quebrar este ciclo,
O primeiro passo é a autorreflexão e o reconhecimento. Pergunte a si mesmo: estou a assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas e pela minha vida? Ou estou a culpar fatores externos consistentemente? Comece a focar-se em soluções, por mais pequenas que sejam, em vez de apenas nos problemas, em vez de lamentar uma situação. Pergunte-se: o que posso fazer, mesmo que seja um pequeno passo? Para melhorar isso, permita-se ser resiliente. Reconheça a sua própria força e capacidade de superar desafios. Se precisar de ajuda, peça-a de forma clara e construtiva, e não através de manipulação emocional. Ao adotar uma postura de proatividade e autorresponsabilidade, você inspira respeito e atrai pessoas que querem construir consigo, e não apenas lamentar ao seu lado. E, finalmente, chegamos ao 10º e último hábito, que pode corroer a confiança e destruir relações de forma devastadora: a recusa em pedir desculpas ou admitir erros. Todos nós somos humanos. E todos cometemos erros. É uma parte inevitável da vida. No entanto, algumas pessoas têm uma dificuldade imensa em reconhecer as suas falhas, em aceitar a responsabilidade pelos seus atos e em oferecer um pedido de desculpas sincero. Para elas, admitir um erro pode parecer uma admissão de fraqueza ou uma ameaça à sua imagem. Pense num amigo que, após magoar alguém com um comentário, justifica-se insistentemente ou tenta virar a culpa para outra pessoa. Ou um parente que, mesmo diante de evidências claras de um erro, se recusa a pedir perdão, mantendo uma postura de que está sempre certo. O que acontece nesses casos é uma erosão da confiança e do respeito. As pessoas sentem que a sua dor não é validada, que as suas preocupações são ignoradas e que a relação não é suficientemente valorizada para que um erro seja reconhecido e reparado. Isso cria ressentimento e uma barreira que impede a intimidade e a verdadeira conexão. É difícil manter um relacionamento saudável com alguém que nunca admite estar errado, pois a base da confiança e do perdão é continuamente minada. A solução para este hábito reside na humildade e na coragem. Reconheça que pedir desculpas não é um sinal de fraqueza, mas sim de grande força e maturidade. É um ato de amor e respeito pela outra pessoa e pela relação. Quando perceber que cometeu um erro, por mais pequeno que seja, respire fundo e diga algo como: lamento muito se as minhas palavras te magoaram. Não foi a minha intenção, e eu assumo a responsabilidade por isso. Ou, eu percebo que errei aqui, e quero pedir-te desculpa. Seja específico, sincero e evite justificativas. O objetivo é reparar a ponte, não derrubá-la ainda mais. Admitir erros e pedir desculpas sinceras abre caminho para o perdão, a cura e um aprofundamento da relação. Mostra que você valoriza a pessoa mais do que o seu próprio orgulho. Chegamos ao fim da nossa conversa sobre esses 10 hábitos que, sem querer, podem afastar as pessoas. Falamos da queixa constante e do pessimismo, do monólogo nas conversas, da crítica excessiva, da resistência a novas ideias, de falar demais das doenças, da teimosia, da interrupção, da falta de curiosidade genuína, do papel de vítima e da dificuldade em pedir desculpas. São todos comportamentos humanos, e não há ninguém perfeito. O importante é a consciência e a vontade de melhorar. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua vida e nos seus relacionamentos. A beleza de estarmos nesta fase da vida é que temos a sabedoria e a experiência para refletir e crescer ainda mais. Nunca é tarde para cultivar hábitos que atraiam as pessoas, que tornem as interações mais leves, alegres e significativas. Pense em como você pode aplicar estas ideias no seu dia a dia.
começando por 1 ou 2 hábitos que mais ressoaram consigo. Queremos muito saber a sua opinião. Qual destes hábitos você já observou em si mesmo ou em outras pessoas? Quais estratégias você usa para manter as suas relações saudáveis e vibrantes? Deixe o seu comentário aqui embaixo. A sua partilha pode ajudar muitas outras pessoas que estão a assistir. Se este vídeo lhe trouxe alguma luz ou o fez pensar, por favor, deixe o seu gosto, o seu like, e partilhe-o com amigos e familiares que também possam beneficiar desta mensagem. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a explorar como viver a sua melhor vida em todas as idades. A vida é uma jornada de aprendizado contínuo, e cada interação é uma oportunidade para nos conectarmos mais profundamente. Continue a florescer, a sorrir e a abraçar cada dia com um coração aberto. Viva a sua melhor vida em todas as idades.